Olá, meus queridos. No vídeo de hoje, vou falar de um tema que eu acho definitivamente muito rico, muito interessante. Vou falar do processo histórico e também citar para vocês alguns exemplos de referências que você pode ter acesso, recomendação de filmes, para quem quiser se aprofundar sobre esse tema. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a questão do acidente do Césio 137. A década de 80 é uma década marcada por dois eventos importantes, dois acidentes, duas tragédias envolvendo a questão nuclear, a questão da energia nuclear. Nós nos referimos ao caso do acidente de Chernobyl, na Ucrânia, e do caso do acidente do Césio 137, acontecido aqui no Brasil. Mais precisamente, o acidente do Césio, ele é de 1987. Tudo começa com um aparelho de radioterapia, e esse aparelho de radioterapia é um aparelho que, vai estar disposto no hospital abandonado. E o quê? Qual a grande primeira leitura sobre o caso do acidente do Césio 137? Não há o devido conhecimento, há um desconhecimento, há uma desinformação sobre os reais riscos da energia nuclear e do destino incorreto de um aparelho como um aparelho de radioterapia. Nesse sentido, pessoas profissionais que trabalham com ferro velho, lixão, reciclagem, têm acesso a uma parte desse aparelho, leva isso para um ferro velho, usando um transporte coletivo, é um detalhe importante, e literalmente essa peça desse aparelho, ele tem um formato cilíndrico, e esses trabalhadores totalmente, eu diria, inocentes, sem a noção do que se tratava aquilo ali, eles conseguem quebrar, eles conseguem romper, eles conseguem literalmente partir o material contendo esse elemento químico, radioativo, enriquecido ali, e isso provoca a contaminação de centenas de pessoas em 1987. Essa pessoa, ela tem contato com uma dose de radiação tão alta que literalmente ela vai ser uma fonte de contaminação para as outras pessoas. Ela contamina a si mesma, contamina familiares, contamina uma filha que se tornou um verdadeiro símbolo dessa tragédia, até porque o óbito de uma criança, isso causa uma comoção muito grande. Uma garota de 6 anos, que é filha de uma dessas pessoas que tem esse contato com essa cápsula, uma garota chamada Lady. E essa garota Lady, ela se torna um verdadeiro símbolo desse acidente que, lamentavelmente, morre em pouco tempo. Nos primeiros dias, as pessoas literalmente não sabem que o acidente do Césio é um acidente nuclear. Simplesmente as pessoas estão tendo contato com esse cilindro que continha o Césio. Isso brilhava, apresentava um aspecto visual, no mínimo, chamativo, e esses dois homens, infelizmente, cometeram essa infelicidade e foram se contaminando outras pessoas, chamando vizinhos, contaminando vizinhos, e essa completa desinformação foi avançando. Com poucos dias, essas pessoas naturalmente começam a passar mal, começam a sentir efeitos de saúde, até que a gente tem um personagem importantíssimo nessa história, que é a participação de um físico. Um físico acompanha notícias, tem acesso a notícias de que nesta cidade, nesse exato momento, nesse contexto, tem muitas pessoas sentindo tais e tais sintomas, e ele pensa, isso pode ser radiação. Olha que importante esse físico na história. E aí ele vai pensar na possibilidade de levar um aparelho para medir a radiação, e quando ele faz isso, quando ele tem contato com as pessoas mais diretamente contaminadas, esse aparelho apresenta um resultado muito acima da média.
Ou seja, tanto o acidente do Césio quanto o acidente de Chernobyl são dois acidentes que fica muito claro o quanto na década de 80 as pessoas não tinham devido conhecimento sobre os reais riscos em relação a esse sentido. Então, essas pessoas são colocadas depois em um estádio de futebol para que esse físico possa medir, captar essa radiação, ver o que se orienta com as autoridades para isso. Nem os médicos da época tinham real conhecimento em relação a essa questão, né? Os pertences de muitas dessas pessoas são descartados, são retirados deles, né? Inclusive as suas vestes. E esses itens, muitas toneladas desses itens, desses pertences das pessoas contaminadas foram soterrados, foram concretados, né? Há, durante muito tempo, um verdadeiro preconceito até com as pessoas, né? Oriundas de Goiás, de Goiânia, né? E nas demais áreas as pessoas não queriam aceitar, não queriam receber, né? Pessoas, visitas oriundas dessa cidade por conta do medo e de associar a questão da radiação. A Rede Globo de televisão tem um episódio, tem um programa, né, que ia ao ar semanalmente, que é o Linha Direta, que já remontou, já produziu um trabalho incrível sobre essa questão. Tem um filme também chamado Césio 137, O Pesadelo de Goiânia, e que mostra com clareza essa questão, esses detalhes do que foi esse acidente nuclear. Isso não significa dizer que a energia nuclear só tenha malefícios, só tenha, né, prejuízos. Quando a gente estuda a questão da energia nuclear, é importante estudar os pontos positivos e negativos, né? O risco de acidentes é um dos pontos negativos, mas há outros pontos de vista. Nesse vídeo, a gente está falando de um lamentável episódio da história que foi o acidente. Mas é claro que a discussão sobre energia nuclear não se resume a isso. De qualquer forma, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de recomendar o nosso canal, dar o seu velho e bom like. Um beijo grande e até o próximo encontro. Tchau, tchau!